paz de Deus seja multiplicado em vós e a saúde também. Eu vou ler a palavra do Senhor, né? Deus seja louvado. Salmo 119, capítulo, versículo 137. Justo és, ó Senhor, retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama, porque sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são meu prazer. A justiça dos meus testemunhos é eterna. Dai-me inteligência e viverei. Amém. Amém. É isso mesmo. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. Aqui é a palavra de Deus, ó. O teu testemunho que ordenaste são retos e muitos fiéis. A palavra de Deus, ele ordena nossos passos para caminhar no caminho correto. Pode perceber, meus irmãos, que quando a gente anda pela palavra, pelo mandamento de Deus, a gente é bem visto aos olhos de Deus e dos homens. Glória a Deus. O juízo de Deus é reto. São retos e juízos retos, os teus juízos, ó Senhor. Porque aqui ele estava provando. O homem, Davi, aprovou. Não tem como desaprovar. O mandamento diz que qual que são os juízos? Juízos de morte. São aqueles que praticam um ponto do pecado que é digno de morte, juízo. E é reto e justo o juízo de Deus para tal pessoa que vem. E ele sofreu um modo ali de uma repreensão de Deus, o castigo de Deus. Como eu errei, Senhor, e reconheço o meu erro, e é justo os teus juízos. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Irmão, Davi tinha o Espírito Santo de Deus, meditava nos mandamentos de Deus. Você sabe como é difícil você lidar com um irmão que não sabe da palavra de Deus? É muito difícil de lidar com um irmão desse, irmão, que às vezes é teu irmão, você tem que conversar com ele, ele traz muita coisa que não pertence a Deus, consome a gente. E a gente tem que falar a palavra pra ele, porque não tá fora da linhagem. Tá entendendo? Que a palavra de Deus fala que a gente tem que desviar das palavras que não provém de Deus. Tá entendendo? A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. A palavra de Deus, irmão, é muito pura. É pura. Qualquer coisa mais pura que a água, quando a água está descendo do riacho. Não há, é pura, porque cristalina. A lei de Deus é uma água, pura mesmo, que nos dá vida, nos alimenta. Se você não beber a lei, não beber a água, você vai começar a ter sede e vai morrer, porque nosso corpo depende da água. E a palavra de Deus, ela é uma água, ela é a vida nossa, é a palavra de Deus, é o mandamento de Deus, glória a Deus, aleluia. Mas quando você é um praticador do mandamento, pode ter certeza que tu vai ser desprezado, muito desprezado.
uma coisa que eu quero falar para você. Porque sou desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Não importa, irmão. Só você não esquecer dos mandamentos de Deus. Andar certo dos mandamentos de Deus. Quais que são os mandamentos de Deus? O mandamento de Deus é você andar na santidade, andar na conformidade do correto. Tá entendendo? A tua justiça é uma justiça eterna, a tua lei é a verdade. Aqui Davi ele já manifesta a justiça de Deus que é eterna. Qual que é a justiça de Deus? Cumpriu, vai viver. Então é isso aí. A justiça de Deus cumpriu, vai viver. E a lei de Deus, ela é nada mais, nada menos que a verdade. Ela não deixou de ser verdade. Ela continua sendo a verdade e eternamente vai ser a verdade, a lei de Deus. Porque o descumprimento da lei é morte. Tá entendendo? E ele fala: perto e angústia apoderam de mim, não obstante dos teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna, dai-me inteligência e viverei. É o clamor que ele faz, meus irmãos, porque a dificuldade é grande. A gente vemos quando Deus estabeleceu seus mandamentos para o povo, meus irmãos. Povo, temos que voltar a buscar Deus com seriedade aqui, ó. Voltar a buscar os mandamentos. Tá pensando que, agora eu tenho Jesus? Às vezes nós até se gloria contra os judeus, né? Tenho Jesus, então eu posso ter um pecadinho que tá tudo bem. Não pode, meu irmão. Tá entendendo? Entendam também que eu tenho meus apertos, minhas angústias, tenho meus apertos, minhas angústias. Mas não pode. Por quê? Não pode. Só porque você tem Jesus Cristo, agora Jesus trouxe o perdão, trouxe a graça, então eu posso errar? Não, não pode. Porque lá em Hebreus fala: não vamos permanecer no arrependimento, nas obras mortas e na fé em Deus, somente nisso. Nós temos que trazer fazer melhores coisas para aproximar da perfeição, o que é os mandamentos de Deus. Que as pessoas pensam: você está voltando para trás. Eu vou falar assim: não, você não está voltando para trás. Você está indo para frente. Tá entendendo? Porque o mandamento de Deus não é voltar para trás. O mandamento de Deus ele é eterno. Ele é eterno. Ele sempre vai ser eterno, desde ontem, de hoje. O mandamento de Deus, tá entendendo? E a gente temos que andar seguimento do mandamento de Deus. Ponto final. Tá entendendo? Porque a pessoa, vou ficar no arrependimento, nas obras mortas, no batismo e na fé em Deus. Tá bom. Então você vai ficar na fé em Deus e vai pecar. Você vai ficar no arrependimento e vai pecar. Não. Porque a terra que bebe a chuva e produz o fruto, o abrolho, se for o prolho, perto está de ser queimado. Porque Deus espera obras melhores, meus irmãos, de nós. Não sou ninguém para falar, né? Eu não sou ninguém para falar. Mas aqui está dizendo que ele ama a lei de Deus e a lei de Deus é a verdade. Pronto, final, é a verdade. Se você não cumprir o mandamento, você não está andando na verdade, você está andando na mentira. Tá entendendo? Tá desvirtuando, tá desvirtuado. Não, nada vendo ao longe, porque tem mandamentos que Deus fala: não siga os teus olhos nem o teu coração. Porque, glória a Deus, aleluia, porque teus olhos vai errar, seu coração vai errar, porque tu vai desejar coisas que não pertencem a você. Bendito seja o nome do Senhor. Seu coração vai desejar coisas que não pertencem a você. Então não siga o caminho dos teus olhos nem do teu coração. Siga o caminho da lei de Deus, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus te dá direção. Qual que é a direção? Tá preocupado com a benção? Tá preocupado se vai conquistar? Tá preocupado se vai prosperar? Anda no mandamento de Deus. Lê os mandamentos de Deus. Lê a palavra de Deus. Que tu vai conquistar o que você precisa conquistar. Porque os irmãos falam muito, muita coisa só espiritual.
Glória a Deus. Como se ele fosse tão espiritual assim, um anjo que não precisa, que não dependesse do material. Entendeu? E não, não. Irmão, o reino de Deus está entre nós. Venha o teu reino, Senhor. E a gente tem que trazer o reino de Deus. Irmão, nós dependemos de coisas materiais, sim, meus irmãos. Nós temos que pensar, pelo amor de Deus. Senão a justiça fica amarga, irmão. Ah, mas tem que pensar, mas eu vou ser mais humilde. Tem que pensar, irmão. Então você não pensa em nada material, né? Irmão, é muito difícil, irmão. Se a gente for na sua linhagem, andar na sua linhagem, a gente vai espanar. Não tem como a gente andar só no espiritual. Ah, Jesus não trouxe só palavra só espiritual. Sabe por quê? Jesus ele trouxe o espiritual, sim. Mas ele não anulou as promessas da palavra de Deus que estão atrás aqui, ó. Que Deus faz para o justo. Não anulou. Porque você quer separar a palavra de Deus, quer separar o Gênesis do Apocalipse, quer anular o que Deus prometeu e falou, porque nós estamos no espiritual. Você é um homem próprio para fazer isso? Tá tirando parte da palavra de Deus? Tá incorreto isso que você tá fazendo. Só no espiritual. E você não é tão espiritual assim, irmão. Você não é. Você fala do espiritual, mas você não é tão espiritual assim, não. Da forma que você fala. Glória a Deus, aleluia. Se você fosse tão espiritual assim, nós tava vendo você manifestando, falando da profecia, manifestando, pregando o mandamento de Deus, mas você não é tão espiritual assim, não. A gente vê que você não é, tá bom? Você se ira muito em cima da palavra lá, você se ira muito, você fala muito com ira. Então você não é tão espiritual assim. Então não vem exigir da gente coisa espiritual. Tá entendendo? Não vem exigir e forçar nós não. Ah, mas é só espiritual. Então se não é buscar o carnal, não tá errado. Não, irmão, não tá errado. E a gente nem precisa buscar o carnal. A gente precisa andar na lei de Deus, o que tem que vir, o que vai acontecer, Deus vai fazer e vai abençoar. Tá entendendo? Porque a gente também não dependemos muito do bem material. Nós temos a porção para comer, para beber, para se vestir, tá bom demais para nós. Isso nós estamos contentes, tá entendendo? Mas não é errado a gente pensar no material, né? Glória a Deus. Mas, irmão, é que você tá mais velho, então você não tem mais, vamos dizer assim, já parou de pensar, a saudade, assim, já saiu de você, então, irmão, não fala coisa que você não entenda, meu irmão. Senão você vai tornar a justiça de Deus amargo, porque Deus ele quer dar prazer para a carne. Tá bom? Ele põe o prazer, o sentimento do desejo na carne, então é porque ele tem desejo de cumprir, tá entendendo? Mas ele põe regra para esse desejo, para essa vontade, do modo dele e da vontade dele, tá entendendo? Então, irmão, não queira nos ofender. Essa palavra espiritual como se nós não fosse espiritual. Nós somos espirituais também, irmãos, dependemos do material. Senão os apóstolos não comiam comida. Então eles já fossem ali como anjos ali, sem comer nada. Tá? Dependemos sim. Dependemos para ajudar um pobre, para ajudar uma pessoa. Tá entendendo, meu irmão? Então a lei de Deus é a verdade, o mandamento de Deus é a verdade. Tem coisas que devemos guardar sim e muito, observar muito, irmão. Aperto e angústia se apoderam de mim, não obstante os teus mandamentos são meu prazer. Apertos e angústia, irmão, apoderam de nós. Sim, apoderam. Mas a minha mentira não vai deixar que a verdade de Deus seja verdade. Você provando para mim que o mandamento de Deus está anulado, tá anulado, isto é, foi ele abolido, se você quiser me provar, não vai deixar de ser uma coisa que não está abolida mesmo, uma coisa que não está, é uma coisa que é eterna.
É uma coisa que não tá abolido. Você tá com Cristo? Tá andando com Jesus Cristo? Tá bom. Ele é suficiente para te dar a salvação, sim. Ele é suficiente. Ele te dá a salvação, sim. Mas não vem falar que o mandamento está abolido, porque ele não aboliu o mandamento do seu Pai, que é o nosso Deus. Ele concordou com os mandamentos do Pai e falou: nenhum tio se eu me tirar dali. Né? Nenhum mandamento. Então não tem contradição, irmão. Não, porque você está tirando o ponto do mandamento. Você está tirando algumas palavras e às vezes você está considerando mais as cartas lá do que a palavra de Jesus, quando ele fala que não anulou. Então, irmão, toma cuidado, tá? Por isso que a glória plena não manifesta em vocês, nem em mim, que às vezes nós tememos de falar a verdade. Porque eu falo para você que se tivesse ordem dos mandamentos, a palavra de Deus dos mandamentos dentro do templo, quer dizer, dentro da casa de oração manifestasse os mandamentos, eu diria para você, Deus manifestaria a glória dele. Mas se Deus manifestar a glória dele na igreja como a igreja tá, como você tá, irmão, Deus ia consumir nós. Nós não estamos preparados, nós estamos com dissensão, divisão, desamor. Nós estamos andando na carne, não fazendo a vontade de Deus. Então não adianta. A glória de Deus não manifesta plenamente da forma que tem manifestado, porque tem inveja. Tem pessoa que te impede, tem pessoa que acha que é espiritual. Acha que é espiritual, então aquele glória ali não é de Deus. Aquilo não é de Deus. Ou você mesmo, talvez. Glória a Deus, aleluia. Tá entendendo, meu irmão? Quando Deus estabeleceu seu mandamento, ele falou: esse é o mandamento, esse estatuto. Quem praticar vai viver por ele. Pronto, justiça da lei. Quem fazer vai viver por ele. E agora, a justiça de Jesus Cristo. Quem crê em Jesus será salvo. Mas peraí, você vai crer e vai continuar no pecado? Jesus quer obras melhores, que compete à obra de Deus. Entendeu? Você não tá voltando, você tá dando continuidade. Entendeu? O que tornou melhores promessas. O sacerdócio mudou, Levítico, né? Agora Jesus intercede por nós, né? Mas os transgressores que cometem iniquidade da vontade que não é do Pai, esses serão julgados, irmão. Serão julgados e punidos. Não adianta, se Deus está manifestando um mandamento, a palavra de Deus, vamos seguir esse mandamento. Comece a ensinar mais temor para o povo. Comece a ensinar para o povo não brincar muito com o nome de Deus. Comece a ensinar aqui na casa de oração, aonde está um ajuntamento de pessoa, que ali está a pessoa para buscar Deus, ensina que ali é lugar de oração, não é lugar de conversar com coisas de casa, coisas entendeu? Ensina lá que tem que entrar na comunhão, já sentar nos bancos, glória a Deus, aleluia, e já ficar na comunhão com o Pai ali. Ali já tem que ficar em oração ali todo momento ali, até chegar o louvor e pronto. Por quê? Porque se o irmão tá conversando lá, tá ali, Deus não vai manifestar a presença. Ou ofendeu um coração, um só ali, pronto, é o motivo para Deus não manifestar a presença em ninguém. Que ninguém é melhor que ninguém. Tá entendendo? Você persegue um ali, glória a Jesus. Ofendeu o coração ali, pronto. Eu já não vou manifestar mais minha glória ali. Ou tá pensando que eu sou do povo? Tá pensando que eu vou abraçar todo o povo e um não vou abraçar? Não, eu vou atrás eu deixo as 99 para trás da uma que tá faltando. Deus é assim, irmão. Eu vou atrás de uma que tá faltando ali, que tá triste ali, e eu deixo as 99. E aí, irmão? Então prega certo, então trata todo mundo igualmente, irmão, sem acepção de pessoa. Passa a ordem da igreja, passa o mandamento pro povo estar ali na comunhão com Deus ali, levando com seriedade, entendendo que nós, que dentro da casa de oração, que é 4 paredes lá, aquilo ali não é santo. Santo é que está dentro de nós, é nós que é santo. É o ser humano que foi batizado em nome de Jesus, que carrega o nome de nós que é santo. Profanou nós, entrou no véu dentro do nosso sentimento, machucou nosso coração, profanou o templo de Deus. Pronto. Pode ter certeza que vai ter cobrança para esse tal. Porque nós é o templo de Deus agora. E o templo de Deus é santo.
Você não vê que os avisos e fica de exemplos do passado, quando os homens invadiam o templo de Deus lá e fazia coisas que não agradavam a Deus e citava o ciúme de Deus e citava o fogo de Deus e consumia o sacerdote? Porque não devemos ultrapassar o limite do sentimento do homem, irmão. O sentimento é o altar. O sentimento é onde nós temos sentimento de adorar, de alegria, de se alegrar e de glorificar a Deus. Isso sobe como incensário perante as narinas de Deus, irmão. Não brinca com o sentimento de ninguém, não, viu, meu irmão? Sentimento de Deus é muito, muito precioso aos olhos de Deus. Uma coisa que é espiritual é o sentimento. Glória ao Senhor Jesus Cristo, qual você não toca, a qual você consegue trazer você consegue interferir esse sentimento com o quê? Fala bem dessa pessoa, fala bem, abraça essa pessoa, traz essa pessoa para perto, ama essa pessoa, que aquele sentimento vai ficar mais melhor, vai ficar contente. E Deus vendo que aquele sentimento ficou contente, essa alma vai glorificar a Deus. E essa pessoa vai reconhecer que há Deus entre vós realmente. Tá entendendo? Porque Deus quer união. Bendito Deus. Quão suave é que os irmãos vivem união. Ah, mas vamos excluir esse. Glória ao nome do Senhor. Então você vai excluir esse. Então eu deixo o resto da congregação para ficar com aquele. Tá entendendo? É assim, irmão. Tá entendendo? Por quê? Porque excluiu uma alma. Quem tem poder de excluir? O ministério? Que poder que o ministério tem? Os anjos da igreja. Se não se arrepender, se não voltar ao primeiro amor, isso e aquilo. O candeeiro lá, quando Jesus se apresentou aos anjos da igreja. Pensa que não tem falha? Tem sim. Ah, mas não anda por revelação. Revelação sim, tem revelação. Mas as obras não condizem, irmão. As palavras que saem. Estão, homens, preparados? Estão tudo preparado. Estão preparados por Deus. Mas para vocês tem correção também, entendeu? Tem correção. Vocês não são os super-heróis, os fortes que não precisam de correção. Eu sei que você pode usar essa palavra, esse argumento, para dar ocasião à carne e querer falar. Glória ao Senhor Jesus, na forma que eu falei da carne. Mas ouve aqui a palavra da palavra de Deus aqui, da Bíblia aqui, meu irmão. O que eu quero dizer com super-herói? Quer dizer que você não é tão forte assim para não errar. Você consegue refrear sua ira? Você consegue não sentir ira? Já consegue não sentir desejo? Já não consegue mais seguir o caminho dos teus olhos? Então você é um anjo. Então você tem que subir para o céu. Aqui na terra você já não fica mais. Então prega a doutrina de Deus. Ó. Não tem mais o que inventar. É mandamento de Deus. Cumpriu. Deus vai abençoar e vai curar a alma dessa pessoa. Pronto. A promessa de... O que é profecia? Já está dito. Obedeceu? Obedeceu? Então eu vou te dar força para você conquistar. Ora, pede para mim. Só pede para mim. Tá na obediência? Então pede para mim e eu vou fazer o que você tá pedindo. Glória a Deus. Pronto. Agora a pessoa, você vai ensinar a pessoa a tá na desobediência, o povo. Deus vai fazer isso na sua vida, mas tá na desobediência. Vai orar a Deus e quer que aconteça? Quer buscar uma resposta de Deus? Deus não vai te dar uma resposta porque Deus não quer que você fique no erro. Então Deus vai querer que você se conserta. Então ele quer que você leia a palavra de Deus e o mínimo tem que tentar cumprir a palavra de Deus. Erros não vai ter mesmo desejos carnais. Às vezes alguém tem mais, alguém tem menos. Temos desejos carnais. Mas temos o perdão de Deus, que Deus é nosso advogado. Tá entendendo? Mas, irmão, quanto mais menos erro você praticar, melhor é. Ah, mas sei que tem, sei que tem, sei que tem. É que se errar um ponto, já errou todos os pontos. Não, irmão. Você tem que fazer menos erros. Tá entendendo? Menos. Fazer nada. Mas se você falhou, Deus viu. Mas você que praticou o mandamento, você tá praticando os mandamentos, mas errou alguma coisa ali, tá bom. O mérito que o que você cumpriu, o que você andou, já foi pro tesouro do céu. Quer que eu te ensine a servir a Deus, irmão? Não preciso ensinar você a servir a Deus, né? Faça boas ações, dá esmolas, faz coisas boas, que mais? Prega o evangelho, fala bem do teu irmão, fala bem do teu inimigo. É isso, irmão. Tá bom?
É a palavra de Deus, é simplesmente assim, entendeu? Não podemos pegar a palavra de Deus e pegar e usar da nossa forma. Às vezes sai palavra até sem sentido lá em cima que a gente não entende, meu irmão. É cheio de coisa, pressão que prensa nós, irmão, porque fica prensando nós, irmão, dá dores. A palavra de Deus tem que ser mel, tá? Ah, mas você não aceita a correção. Pra que você aceitar a correção se eu não tô no erro? Eu tô no mandamento. Correção? Não é correção, você tem que pregar o mandamento de Deus, irmão. Não é você inventar história, não, e ver o que tá acontecendo e já querer falar. Fala do mandamento e tudo do mandamento, que o mandamento já vai tocar no que ele fez. Pronto. Não vem pegar um grupo ali e agora eu vou falar só dessa situação para ele ver. Aí se aperta um, pronto. Também a minha glória não desce, a minha presença não desce e a igreja vai ficar doente. Sabe o que é doente? Não aguenta a língua. Deus permite um espírito, um perverso, um sentimento perverso dentro das pessoas. E assim acha tão santo, então começa a falar mal de um, começa a falar mal do outro, dentro da igreja começa a ficar falando, ficar isso e aquilo, pronto, já está contaminado. E aí, dessa maneira, o dom de Deus não manifesta plenamente, a presença de Deus não manifesta nessa alma, já não consegue, Deus não manifesta. E fazendo isso, já depois já não consegue ficar no meio do povo, tem que ficar dentro de casa, já não consegue estar juntado. Porque já, já a perversidade está dentro. Fica doente, irmão. Chega na igreja, desconfiança de tudo. Tá entendendo? E o que acontece, irmão? Então se então você tem que fazer a igreja ter saúde, confiança. A palavra diz que nada vai acontecer. Temos que ter diligência? Temos. Mas se a gente não tiver fé também que Deus ele protege, que Deus guarda, a gente não é nada. A gente vai colocar nossa mão para quê? Você vai colocar as suas mãos na obra de Deus? Deus vai, irmão. Para. Chega. O mandamento de Deus nos preserva, irmão, de tal modo que você nem imagina. Glória ao Senhor. E Jesus falou que se a gente estiver perto da morte, a gente tem que aceitar a morte. Aceitar. Pronto, final. Eu vou morrer, então eu vou morrer. Glória a Deus. Tá entendendo, meu irmão? Agora fica aquela dissensão entre irmãos e irmãos. A gente chega uma estranheza, uma conversa tipo serpente, sugando, buscando fraqueza. Isso aí, eu não vou entrar mais em assunto não. Que é? Então você está em fraqueza, irmão? Não é fraqueza. Todos nós temos fraqueza. Mas se você achar uma fraqueza no irmão, um ponto de uma fraqueza, vamos sentir uma coisa que o irmão tem vergonha. Você vai puxar aquilo e vai ficar puxando, puxando. Você já sabe do que é. Ele vai ficar puxando, usando aquilo para ter força pro irmão para mim não poder, pro irmão não poder ter força para falar nada, porque eu já busquei aquela fraqueza. Sei que se engana. Se a pessoa tiver mandamento de Deus, a pessoa vai te repreender, vai te chamar de serpente, entendendo? Porque você tá todo errado também, mais errado ainda. A pessoa tem fraqueza e você tem erros, você tem pecado. Tá bom? Porque se você falar que nós não temos fraqueza, nós temos fraqueza, que ninguém sabe. Aí você descobre, você sente que aquilo ali ele tem algo naquele negócio, naquilo ali. Aí você usa aquilo ali. Serpente. Tá, ô serpente? A se converter. Eu quero que esse vídeo chegasse mesmo um nível de pessoa, que chegasse nas pessoas que agem dessa maneira, como serpente, se alimentando da fraqueza. Você vai engordar, você vai ficar gordo. Não gordo a palavra de Deus. Você busca a força não de Deus, busca a força da fraqueza do irmão para poder falar. Tá entendendo? Porque um corajoso mesmo fala sabendo, vou morrer, mas vou falar.
Porque eu devo falar para libertar essa alma. Não, você não fala para libertar. Você fala para tirar a pessoa da igreja. Tá entendendo? Você quer que a pessoa saia da igreja. Você não fala para libertar, para trazer presença. E outra, a pessoa também não tem nenhum erro também que diga que tem que ser jogado fora, não. Tá jogando tudo errado, meu irmão. Irmão. Eu quero que chegue esse vídeo aqui que, meu Deus do céu. O mandamento de Deus é a verdade, pronto, acabou. Vai brincar? Glória a Deus. Por isso que Davi fala, os meus zelos me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Qual que é a palavra? A lei, o mandamento. Entendeu? O zelo consumiu nós porque o povo esquece do mandamento. Age conforme um ser humano natural, um homem natural, que precisa de buscar assim uma fraqueza de alguém para poder ter força para montar na pessoa, para falar da pessoa, para poder falar. Não busca a força do alto, a coragem do alto. Eu sei do mandamento, eu sei da palavra de Deus. A pessoa se encaixa com o mandamento de Deus. A pessoa está pronta a morrer, pronta para ir para o inferno. Então eu vou falar da palavra de Deus. Mas se agora a pessoa não está indo para o inferno, não está nada, por que eu vou querer jogar erros na cara da pessoa? Você também tem muitas falhas. E às vezes você está jogando erros que a pessoa nem tem. Você está jogando erros no momento. Porque a pessoa está olhando para um lugar, está com receio de olhar naquilo, ele está com receio daquilo lá, e você quer jogar na cara. Às vezes não é nem receio, irmão, é cuidado. Às vezes é uma prudência, é uma qualidade, e você não está percebendo. Aí você está mexendo, a pessoa tem força para te pegar. Sabe pegar o quê? Pegar você na palavra. E se a pessoa um dia tiver coragem de falar na sua cara, tu vai encontrar, viu? Porque o dia que Deus der força para falar para você, ou Nahashi, ou serpente, você vai ver, falar na sua cara. Tá entendendo? Glória a Deus. Deus abençoe. Paz de Deus. Deus seja louvado.